Virgínia Fonseca e a Deolane Bezerra provavelmente estão enfrentando o momento mais difícil da vida das duas. Não só elas, né? Mas como elas são as mais famosas nesse assunto, elas provavelmente aí vão ter que dar explicações, não pra gente, mas pro que elas estão sendo acusadas, que podem aí mexer com a vida delas. A gente sabe, algumas semanas atrás, como foi divulgado, a Virgínia Fonseca ela foi dar um depoimento numa cidade aí. Já percebeu que eu vou ter que falar nas entrelinhas, né? Pois é, desde o depoimento da Virgínia Fonseca, tudo começou a desandar na vida dela. Foi logo depois disso, se eu não estou enganado, se eu não me engano, 2 ou 3 dias depois, quase, que foi anunciado a separação, o divórcio dela com o Zé Felipe. A Deolane Bezerra, até onde a gente se lembra, já enfrentou aí muitos problemas nesse assunto aí, do qual também ela pode acabar sendo indiciada, assim como a Virgínia Fonseca. Acontece que as duas, como mulheres extremamente famosas e vistas também como empoderadas, que não se calam e tudo mais, acabaram se pronunciando sobre esse assunto, porque a vida delas agora vai virar uma confusão só, muita coisa ainda vai acontecer, a gente provavelmente deve ver aí muito pronunciamento tanto da Deolane Bezerra quanto da Virgínia Fonseca sobre esse assunto delicado e, claro, os internautas vão acabar tomando posições para ver se vão ficar do lado delas nessa confusão toda e se elas vão merecer aí o perdão não da justiça ou coisa do tipo, mas o perdão das pessoas pelo que está acontecendo na vida delas. Já entendeu sobre o assunto. A Deolane Bezerra então se pronunciou sobre isso tudo que ela está vivendo nesse momento. Logo depois a gente tem o pronunciamento da Virgínia. A Deolane disse o seguinte, e eu não vou poder falar tudo, só para você já entender o teor. A Deolane comentou: indignada? Não estou. Talvez aprendi a conviver com esse preconceito estrutural assolado em um país que uma mulher nunca pode nada. Pois é, a gente já percebe nesse desabafo da Deolane Bezerra, depois que saiu essa notícia aí que por conta da CPI ela e Virgínia Fonseca podem ser indiciadas, que ela não está feliz com esse assunto. E não é para menos, né? Como que uma pessoa iria ficar calma ou iria ficar tranquila nisso tudo. Só que ela prometeu que ela ainda vai falar muito profundamente sobre isso, mas que ela quer que tudo seja realmente finalizado, que tudo realmente tenha alguma conclusão, para que ela possa analisar tudo do que será falado sobre ela e de como ela vai se posicionar depois. Ela ainda disse o seguinte: minha luta é contra o sistema. Ela comenta depois: eu sempre trabalhei dentro dos limites da lei, sempre declarei os meus impostos e fui transparente nas minhas publicidades, diferente de muitos que estão por aí livres e passando batido. Mas por quê? Pois é, a Deolane Bezerra acabou comentando muito mais do que isso, confesso. Só que ela usa algumas palavras aqui que eu não posso te dizer o que é exatamente, porque isso provavelmente iria prejudicar aqui esse vídeo de você também entender sobre todo esse assunto. O advogado da Virgínia Fonseca também se pronunciou e ele disse basicamente o seguinte: a defesa técnica de Virgínia Fonseca, com respeito sempre demonstrado à CPI e à sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e o voto pelo indiciamento da influenciadora digital. Pois é, o advogado aí da Virgínia Fonseca já começou falando sobre isso e basicamente aí está espantado com toda a situação. Ele disse mais, mas do que eu posso comentar no vídeo é o seguinte: a defesa se pronunciará oportunamente após a deliberação
colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe a Virgínia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais. Como a gente está percebendo, obviamente, tanto o Deolane Bezerra e a Virgínia Fonseca estão se colocando, estão se defendendo nessa situação e, claro, não estão achando justo tudo que está acontecendo com elas. Como você percebeu até pela fala da Deolane Bezerra, provavelmente muitas outras pessoas teriam que estar no meio disso daí. Tanto que se pergunta, cadê outros influenciadores digitais? Cadê outras pessoas aí que, como a Deolane disse, ó, estão passando batido? Do que você acha que a Deolane Bezerra está falando especificamente? Ou de quem? Eu confesso que eu tenho as minhas desconfianças e acho que ela queria dizer de uma pessoa aí bastante famosa no Brasil todo, que quebra muitos recordes, mas eu não vou comentar, mas eu acho que você já entendeu quem é e que provavelmente aí ela talvez esteja querendo falar. Não sei se é ou não, eu também não disse quem é aqui, né? Mas eu acho que você sabe aí quem são as outras pessoas que provavelmente deveriam estar sendo pedidas para serem indiciadas nessa questão toda. Inclusive, tem gente que acredita que isso nem vai acontecer. Mas a gente percebeu que tanto a equipe da Virgínia Fonseca quanto a própria Deolane Bezerra não estão aí gostando do modo que tudo está acontecendo. Mas acontece que desde que esse assunto acabou se espalhando pelo Brasil todo, desde que muita gente começou a se pronunciar e dizer a forma que as duas, não só elas, mas elas principalmente, estavam envolvidas aí nesse assunto todo que para muita gente é extremamente delicado, pelo que elas divulgavam, pelo que elas falavam e tudo mais, muita gente está vendo a Virgínia Fonseca e a Deolane Bezerra com outros olhos. Isso porque elas eram basicamente, de certa forma, quase unânimes na internet. Você se lembra aí, muita gente, quase o Brasil todo, era muito fã da Virgínia Fonseca. Deolane Bezerra também, quando teve o seu auge, aquele auge mesmo, ela era querida por muita gente. Mas quando começou a entrar essas confusões, as duas aí começaram a receber muito hate, né, muita gente julgando elas, e muita gente começou a abandonar as duas e começaram a ver elas com outros olhos depois aí de confusões que começaram a envolver questões muito delicadas. Questões aí que, como você se lembra, levou a Deolane Bezerra para um lugar que causou o enorme alvoroço na web. Não posso mencionar, mas você se lembra bem do que aconteceu com a Deolane Bezerra. Inclusive, tem gente achando que tudo isso pode colocar a Deolane Bezerra novamente naquele local e pode possivelmente até levar a Virgínia Fonseca para aquele local onde a Deolane Bezerra já foi parar. Sei que eu tive que falar nas entrelinhas, mas você percebeu e está entendendo tudo de forma bastante clara o quanto esse assunto é delicado e o quanto talvez é preocupante, quanto para Deolane Bezerra, quanto para Virgínia Fonseca, do que elas estão vivendo nesse momento. Você acha que no final das contas as duas se arrependeram do que elas se envolveram? Obviamente, a gente sabe que tanto Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra colocam que são inocentes, que elas não têm culpa do que aconteceu ou da forma que foi interpretado tudo, mas a gente sabe que o pessoal, a internet pelo menos, não encara dessa forma as atitudes que elas tiveram. Mas como, obviamente, cada pessoa tem uma opinião diferente, como você acaba enxergando a Deolane Bezerra e a Virgínia Fonseca, principalmente, já que ela é a celebridade mais recente que se envolveu nesse assunto e do qual ela deu o depoimento depois disso tudo. Você acha que as duas elas estão vivendo aí algo injusto ou você acha aí que tudo que está acontecendo com elas, elas acabaram buscando? Qual a sua opinião sincera, verdadeira e talvez aí ácida sobre esse assunto?